Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Que Deus possa nos abençoar, irmão. Irmão, eu vou falar hoje, né, sobre um assunto aí que tá na mídia. Sempre a gente vai usar assunto na mídia, né, para poder diferenciar a nossa versão da versão que é dita na mídia, né? Porque a mídia, irmão, ela defende aí interesse das facções do crime, por incrível que pareça. A versão que é dada na mídia, o roteiro de ideia que leva, digamos assim, a solucionar aquele caso, ele é dado para proteger as facções, as organizações criminosas. E a própria mídia, a própria versão, o próprio roteiro que é dado protege os criminosos, as facções. Não os criminosos, mas as facções. Então, a versão que está sendo dada é de uma casa que foi destruída na cidade de Zedoca, a mando da prefeita, né? Só o fato em si, irmão, já apresenta a intenção de conduzir o caso para a engenharia política, né? Que geralmente acontece isso, né? Então, o juiz, né, deu a ordem, né, a canetada lá para destruir a casa, mas quem está pagando o pato é a prefeita. Opa! Quem vai ser penalizado é a prefeita, né? Sempre é assim, sempre tem um personagem, porque uma estrutura do crime ali não foi só a prefeita que fez. Aliás, a prefeita é só uma laranja no caso. É só uma laranja, né? Então ali não vai solucionar nada aquele caso, né? Porque no Brasil, irmão, a gente dá para tá sabendo que existe uns pulseiros que tomaram conta das terras tudo, usando esse sistema, né? Usando o juiz, os tribunal para dar um decreto e fazer o de despejo. Hoje no Brasil a maioria das propriedades foram se apossadas dessa maneira. E aí eles criaram aquele caso para dar repercussão nacional, na internet, nos meios de comunicação abertos também, para poder dar uma narrativa ao caso, para penalizar uma pessoa, o mesmo sistema que eles usam que usaram para penalizar Jesus quando ele veio. E aí a organização continua, o sistema continua do mesmo jeito. E aí quando eles conduzem o caso para a engenharia política, aí a penalidade vai vir também já visando a eleição do próximo ano. Ou seja, eles não estão preocupados com a situação daquela família, não, irmão. Não, essa preocupação aí, a preocupação deles é a próxima eleição, né? Então tudo declina para isso. E aí os problemas continuam. Os problemas do povo. Usando, inclusive, aquele meio que eles usaram para derrubar aquela casa. Porque a ordem que impera no Brasil é das facções, é dos crimes, irmão, dos criminosos. E a própria narrativa ali, do caso, ela já protege a estrutura do crime. Está protegida já. Porque ali a prefeita, ela não agiu sozinha. Ela foi uma personagem, uma das personagens, mas ela não agiu sozinha.
E os que realmente têm interesse na posse daquela área lá, nem sequer aparece na narrativa, no caso, nem aparece, porque eles estão em oculto. E aí, mesmo que aquele terreno, aquela área lá, seja dada para o poceiro que foi usado como vítima, não vai acabar com o problema. Por quê? Porque existem vários casos semelhantes àquele em outros lugares, com posse diferente, porque não é só aquele meio que eles usam não, irmão, para se apossar dos bens dos trabalhadores. É o consórcio do crime. Eles usam outros meios. Por exemplo, aquele caso lá, eles poderiam muito bem usar um bandido para ameaçar aquela família para sair de lá. Então eles usam outros meios. Porque desapossar alguém de um lugar é muito fácil, irmão. Se eu estou falando, irmão, que aqui em Bacabal existe um grupo de grileiro aí, de fora. E não é se apossado só de terra não, dos comércios também, dos clientes também. Na área comercial. Que eles expulsam os moradores nativos dessa cidade em busca de oportunidade a outros lugares. Porque não teve aqui. Porque é aquele mesmo esquema que eu falei, irmão. O grupinho do consórcio. Que ele tem todos os direitos. É os melhores clientes. É os melhores fornecedores. É as melhores mercadorias. Eles ficam sondando os outros comércios. Para atrair a eles tudo de bom na área comercial. E aí eles vendem, crescem. E quem não é do grupinho não consegue nada. Então, e sem falar também que eles usam o ladrão para intimidar as pessoas, para se apossar da propriedade dele. Se caso a prefeita tivesse tido essa ideia, porque eu creio que essa ideia de desapossar ali, ela foi feita especialmente só para ser divulgada, ela não teria vindo, não teria nem se descoberto. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela família que seria ameaçada, pagar alguém para ameaçar ela, ele ia fazer o BO na delegacia. E aí ficava tudo assim mesmo, né? Como um caso normal. Nem dava repercussão tão grande. E a prefeita nem aparecia como uma acusada, como uma vilão na história. Então mostra mesmo que realmente é uma tendência política, da engenharia política à próxima eleição. Então, é a minha narrativa aquele caso, porque nós temos que dar a versão, irmão, por cada caso que ganha repercussão na região, para apresentar a nossa narrativa ao caso, que é diferente. Por quê? Porque nós obedecemos a lei, irmão, que o fundamento dela é o sigilo, é a verdade. Já a narrativa que eles dão a esse caso e a outros também, eles obedecem à lei, que o fundamento é o sigilo e a mentira. Portanto, a verdade não pode vir ao caso, não pode vir à tona. E aquela verdade que eles estão trazendo à tona, ela foi criada especialmente para ser divulgada. Não é a verdade verdadeira. Porque a verdade verdadeira é essa que eu estou falando. Que ali foi ações de um grupo, não somente de uma pessoa, e de um grupo do consórcio. Ele usa uns personagens, inclusive personagem público, né? Personagem público pago pelo dinheiro do povo. Eles usam, né? É uma quadrilha, eles agem de forma combinada, é uma quadrilha. Então, essa é a nossa versão. Por que nós temos uma versão diferenciada?
Porque a nossa lei, o fundamento dela é a verdade, não o sigilo e a mentira. Então a diferença está justamente aí. Todas as versões, irmão, que é dada nos meios de comunicação aberto, elas são todas, já estão todas programadas. Todos os roteiros, né? E a ação dos criminosos também são variadas. Existem várias maneiras deles agirem para se apossar de bens, inclusive bens imóveis, como é o caso daquela terra, daquela casa, né? No noticiário. E também os bens imóveis, que hoje a maioria da posse dos ladrões visa os bens imóveis, né? Celular, dinheiro, porque é mais fácil de fazer com que seja dispersado, né, com esse bem. No caso, aquele imóvel lá também é uma estratégia também, mas só que é mais difícil. Mas mesmo assim eles têm criatividade para se apossar desse tipo de bem, como é aquele caso lá e o caso que eu falei para você de usar o bandido para intimidar a família para ela sair lá e assim se apossar da casa. Então existe várias maneiras, como eu falei. Aquela ali foi só uma das maneiras que eles usaram. Eu mesmo, irmão, eu trabalhei foi 10 anos, irmão, lá em Sumaré, em Campinas. Consegui uma casa em Sumaré com o maior sacrifício. Me alegrei por ter conseguido uma casa num terreno próprio, né? Um terreno que não era da prefeitura, é particular. E aí, com muito trabalho, construí uma casinha lá para eu morar. E simplesmente o consórcio do crime, usando as facções, usou o ladrão para não deixar eu morar na casa. E aí, conseguiu. E abandonei a casa, irmão. E aí, lutando para vender a casa, eu tinha conseguido uma outra casinha lá em Campinas. Essa lá eu consegui vender, mas essa lá não consegui vender. Aí tive que vir para cá sem vender a casa, né? E aí invadiram a casa. Os próprios integrantes do PCC invadiram a casa. E o juiz deu o direito de posse aos invasores. E os invasores venderam a casa para outro, né? E aí aquele terreno ele era legalizado na imobiliária e tudo. Mas pode ver que o poder das facções é tão grande que fez com que a imobiliária cedesse no caso. E eu não sei o que foi feito lá, porque eu fui lá uma, 2 vezes lá para conversar com o pessoal da imobiliária, mas não foi possível. Não foi possível porque existia uma pressão muito grande. Então ali em São Paulo, irmão, ali existem milhares e milhares de posses feitas de forma ilegal, usando as facções para intimidar as pessoas. Só assim, só intimidando as pessoas já entregam tudo, irmão. Assim como ele entrega o carro, a televisão, a moto. E engraçado que os meios de comunicação já mandam entregar. Mostra claramente que eles já estão a serviço do crime. Então, existem muitos casos, né? Eu mesmo já... quando eu procurava casa para comprar, lá em Campinas, naquelas subúrbios, né? Aquelas áreas, naqueles bairros pobres, né? Porque pobre tem que morar em lugar que é mais fácil dele conseguir, né? No caso, esses bairros pobres, né? Subúrbio, né? E encontrei muitas casas lá à venda
mas que estava sob questão com as facções, porque as facções queriam se apossar daquela casa. Então existe um comércio muito poderoso, irmão, nessa área de posse através das facções. Hoje, irmão, ninguém consegue crescer se não for vinculado às facções. Porque a posse hoje ela é usada à base da força, da violência. Aquele meio que a prefeita usou ali, ela usou o próprio tribunal, a própria lei, né? Existem outros meios muito mais fáceis de se apossar, usado pelos ladrões, pelas facções, de bens dos trabalhadores. Então hoje isso aí é uma realidade. Porque o mal, o terror é que domina tudo. E são esses que se apossam de tudo que eles querem. Tudo isso aí é possível através da lei, porque a lei ela é corruptível, irmão. É uma lei suja. Então a lei incorruptível não permite isso. Não permite porque você pode ver também, irmão, hoje o comportamento das pessoas, naturalmente, não é somente aqui em Bacabal não, você pode ver o comportamento das pessoas. É de ignorância, né? Aqui mesmo em Bacabal eu tenho presenciado, irmão. Ali quantas aquelas jovens daquele jogo lá dá golpe na gente. Ontem mesmo uma mulher passou me xingando lá. Uma golpista. Por quê? Porque eu digo que elas estão tudo golpistas. E elas ficam com raiva. E dizem que é os próprios políticos que estão ensinando essas mulheres a dar golpe, irmão. Os próprios gestores, as próprias autoridades. Onde já se viu isso, irmão? Tem como ele solucionar esse caso? Não tem, irmão. Só Deus. Por isso a necessidade da interferência de Deus ao caso, irmão. É Deus que vai resolver. Esse trabalho nosso é que vai resolver. Porque os golpistas eles têm se multiplicado dia a dia. Não tem diminuído, tem se multiplicado. Pessoas que procuram se dar bem na base do golpe, na base da sacanagem, na base da enrolação e do engano. E aí a gente luta contra tudo isso. Mas está difícil. Porque a resistência contra nós é resistência de golpista, irmão. De pessoas que dão golpe. De pessoas que tá presa ao regime pervertido. E ele cresce desse jeito. E se dá bem. Então, todo esse trabalho nosso é para mudar tudo. Né? Tudo. Para pessoas do bem. Para pessoas que vai crescer de maneira decente. Então, é um trabalho diferenciado. Porque a base é amar a Deus e amar o seu próximo. E quem não se alinhar nessas regras, viola regras, transgride a lei. Do outro lado é o contrário. Lá, quem não entra no regime do golpe, da enrolação e do engano, viola a regra da lei suja deles. Porque eles têm um pacto com o diabo para dar calote e ser um caloteiro. Nós não fazemos um pacto com o diabo para isso não. Nós podemos não conseguir nada. Nós lutamos, podemos não conseguir. Mas a nossa conduta, ela vai ser do bem. Ela vai ser do amor, da paz, da prosperidade. Então, irmão, são coisas boas para preservar a boa conduta das pessoas. A boa conduta das pessoas. A sã conduta das pessoas. Porque nós temos uma lei. E essa lei, ela nos preserva nessa conduta. Jamais entrar no jogo de enrolação e engano para se apossar do que é a lei de maneira indecente. De maneira errada. Não, irmão. A gente continua
continua firme aí nesse projeto, preservando a boa conduta e a boa intenção em tudo isso, enquanto o outro lado tá aí. A gente já sabe o que é, o que tem do outro lado. É o golpe, o engano, a enrolação, a falcatrua. Golpe. Bom dia. Trabalha para nos derrubar. Eles trabalham para isso. É o bem contra o mal. É o errado contra aquele que age certinho, irmão. Então, pra gente poder agradar a Deus. E Deus continua com a gente aí. Conforme nós vamos continuar nessa conduta. Nós não podemos declinar pro outro lado, não. Não. Para dar engano nas pessoas. Para dar golpe. Não, irmão. Para conseguir as coisas na base da pressão. Na base do terror. Não, irmão. Isso não. Para nós não funciona isso aí, não. Nossa conduta é das melhores. Nós não vamos associar esse tipo de conduta, não. E a conduta é do bem. Em nome de Jesus, me preserve, Senhor, nessa conduta benigna. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo. Mais uma gravação. Mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, bom dia.